Ok, gente, então, como eu falei agora há pouco, nós vamos falar, eu vou mostrar para vocês aqui dois sites de gramática que você pode usar. Um deles, ele te mostra na hora o erro e o tipo de erro, que é o Grammarly, que é esse que a gente vai começar. E o outro tem as explicações e exercícios, que é o Grammar Quizzes, que é esse daqui, que é bem completo, eu gosto muito. Então deixa eu começar falando do Grammarly para vocês. A primeira coisa que vocês têm que saber é que você vai precisar fazer um cadastro. Esse cadastro é gratuito. Então, existe o gratuito, existe o pago, né? O pago ele tem mais recursos, como normalmente acontece, mas existe o recurso gratuito. Então você vai lá e você vai criar esse cadastro, e aí vai aparecer essa opção para você. Primeiro ele vai dizer para que você usa. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui de novo. Isso, ó. Você vai colocar lá o seu e-mail, vai criar uma senha, e você vai dizer para que você usa. Então, most of my writings for, trabalho, escola ou outros projetos. Então eu vou colocar aqui trabalho. E você vai dizer qual é o nível que você tem. Se é iniciante, intermediário ou avançado. Como normalmente eu faço nos exemplos aqui, eu vou colocar intermediate. Nós vamos continuar. Ele vai dizer qual é a quantidade de erros médio a cada 1000 palavras. Aqui no caso são 38 erros em média por 1000 palavras. Se você erra mais do que isso, você tem que começar a pensar se realmente é o nível que você acredita ou não. E se você errar menos, pode ser que seu nível seja melhor. E aí, como eu falei, aqui você tem a opção free, né, que você não paga nada, e aqui 11,66 por mês, né, no caso em dólares, o preço, mas você pode usar só o gratuito mesmo, certo? E aí ele vai aqui para você começar. Eu já fiz a adição dele ao Chrome, certo? Que no caso aqui é onde eu vou mostrar para você. Então ele vai te dar essa entrada, essa tela de entrada para login, onde você vai colocar o seu e-mail. Eu coloquei aqui o e-mail mesmo do YouTube, porque é o e-mail do Chrome, certo? Então você vai continuar, a senha já está salva aqui no caso, e aí você vai entrar. Ok, aí você tem aqui a conta, né? Como que você pode deixar ele mais na sua cara. Você pode voltar. Ok, aí aqui é onde você vai, My Grammarly, é onde você vai escrever o seu texto. Eu comecei aqui com um texto, certo? Que é o que eu vou mostrar, eu vou continuar ele, na verdade. E olha só, você vai colocar um título, né? Que você quiser. Eu vou colocar aqui no caso Testing Grammarly, certo? E aí olha só, eu já escrevi um pedaço aqui embaixo, ó. Escrevi I like, com AI, né, of going to the beach. E olha só, então eu já fiz um erro de spelling aqui, de como escreve a palavra, e ele dá o alerta aqui em cima, ó. Like, correct your spelling. Então você vai corrigir como está escrita a palavra. E aí eu coloquei outro aqui, que é I like of, né? E ele também diz aqui, ó, verify preposition usage. Então, eu vou continuar aqui com uma nova frase. I don't like, deixa eu pensar aqui. I don't like ate pizza. Aí olha só, ele já mostrou outro erro automático. Ele já mostrou aqui, ó, ate, change the form of the verb. Então você vai ter que corrigir o tempo verbal aqui. Isso significa que qualquer texto, qualquer e-mail que você precisar escrever, você pode utilizar esse teste em Grammarly. Além disso, você também pode baixar ele no seu celular, e é isso que é muito legal. Porque se você baixar ele no celular, todo o texto que você digitar no seu WhatsApp, no seu Telegram, Facebook, Instagram, tudo mais, ele vai corrigir na hora o erro que você cometer. Vai aparecer ali. Ele é um pouquinho pesado para o celular, né? E o corretor dele acaba aparecendo meio que o tempo todo. Então, você vai precisar ter paciência para poder utilizar ele no seu celular, porque pode ser que acabe ficando aquela chatice de toda hora mudar a palavra que você na verdade quer escrever. Porém, como eu falei, ele é muito válido para você na hora já saber o que você está errando. Isso significa fazer inclusive exercícios da sua escola ou que seu professor de inglês pediu,
porque aí você vai ter essa ferramenta na sua mão. Bem, vamos aqui então olhar o Grammar Quizzes, que é o que eu gosto muito para as explicações gramaticais. Vamos primeiro falar dos contras dele? Ele é um pouquinho técnico. Então você pensa que clauses, né? Você quer falar alguma coisa das clauses, das frases, das conexões entre as frases e tudo. Então tem structure, subordinate, relative, comparative. Então você tem aqui as opções. E então nem sempre é muito fácil você achar aquilo que você precisa. Você vai ter que dar uma fuçadinha um pouco. Vou pegar aqui, por exemplo, connectors. Então a gente tem, olha só, conectores, né? Coordinator uses para addition, paired, option, contrast. Então vamos pegar aqui o contrast, que são os conectores de contraste, né? E aí, olha só, ele traz logo de início, ó, já vou subir aqui, olha a quantidade de informação, por isso que ele é bem completo. Logo aqui ele já tem aqui você tem um submenu, né, onde você vai ver os subitens, olha só, né, parecido com aquele que eu coloquei lá em cima. E aí aqui tem coordinators, e aí tem um resumo, certo? Por que ele foi lá para baixo? Porque aqui todos os antes são os outros tipos de conectores. Então, como eu falei, nós vamos ver os de contraste, certo? Então, olha aqui, contrast, e aí tem as primeiras expressões, né? Aí tem outras expressões e o practice. Então, vamos começar aqui pelo but still. Olha só, ele tem, então, as primeiras explicações, é sempre em forma de tabela, certo? Mas as explicações são um pouquinho técnicas, então eu aconselho você a ir direto para os exemplos, dá uma olhadinha nas explicações. Mas se ficar um pouco complicado, dá uma olhada nos exemplos, eles têm já bastante informação para te ajudar a entender. Aqui embaixo ele tem mais algumas informações, normalmente referente a algumas pequenas diferenças. Você vai ver que tem letras aqui, quer ver? Aqui, ó, por exemplo, aqui tem o yet e aí tem esse doisinho aqui. Então você vai olhar aqui, ó, 2, yet. E aí tem outros links que você pode ir abrindo caso você não tenha entendido a que aquilo se refere. Eu vou até abrir aqui uma outra página, certo? E, ó, aí ele foi para Connective Adverbs. Aí tem várias explicações, tá vendo? Olha só. Todas as diferenças, as palavras que você pode usar, certo? Os advérbios conectivos, erros que as pessoas cometem. E aí vem sempre para o practice, vem sempre para os exercícios, certo? Vou até já falar um pouquinho desses exercícios, que onde você tem aqui normalmente uma frase e as opções. Nesse caso aqui você vai digitar o que você quer responder, certo? Você dá uma olhadinha aqui nas instruções, né? E aí você digita e você já checa. E ele vai te dar as respostas, tanto aqui no espaço, né? No blank, onde você tem que completar, quanto a explicação aqui embaixo. E aí você pode ir fazendo exercício por exercício. Então aqui é o 3 e o 4 do mesmo exercício, 6 a 11, né? E a gente chegou aqui no final. Vou voltar para outra página, aqui, que continua, ó, outros conectivos de contraste, outros linking words de contraste, while, whereas, que a gente tem in contrast to, however. Então olha só, ele vai dando todos os exemplos para você, certo? Olha só, novas palavras, despite, nevertheless, regardless. As pontuações, que no caso dos linking words é muito importante. E no final, aqui embaixo, os exercícios de prática, certo? Alguns que tem essa setinha, você abre e as opções estão aqui dentro. Mas é a mesma coisa, você coloca a opção, checa, ele vai te dar qual é a resposta, e alguns exemplos aqui, algumas frases às vezes têm essas informações extras, mas não são todas. Então, essa daqui, número 2, por exemplo, já não tem. Ok? Então, esse daqui é para você estudar mesmo, entender como funcionam algumas coisas. Tem muita gente que fala que estudar essa gramática não é tão importante. Eu acho que é, sim, porque você vai dar uma estrutura melhor para aquilo que você está falando, e isso vai ajudar você a pensar no idioma muito mais do que só repetir frases prontas. Porque se você só usa um vídeo, um podcast, e você aprende aquela expressão, você vai usar só a expressão pronta. Mas nem sempre a gente diz apenas how are you? Muitas vezes a gente pode dizer what's up, ou então a gente pode falar how's it going,
ou se é uma situação mais formal, how do you do? Então, como que você vai saber? Como que você vai escolher, né? É importante você pensar no idioma e estudar dessa forma te dá essa possibilidade, essa opção. Bem, eu espero que você tenha gostado dessas dicas de gramática, desses sites aqui, no caso o Grammarly também é aplicativo, que você use, que seja bom para você. E aí comenta aqui embaixo como é que foi, ok? E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, algo que você queira compartilhar, faz o seu comentário, deixa aí embaixo e a gente entra em contato contigo, tá ok? Um abraço, gente. Até lá.